Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 ao 38. Todos acharam aí? Amém. Vamos ler. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai amoroso, nosso Senhor, Deus eterno, nos encontramos aqui, ó Deus, esta noite. Queremos nos entregar, ó Deus, nos entregar a Tua palavra, nos entregar, ó Deus, a Sua disciplina, nos entregar, ó Deus, aos Seus ensinamentos. Que a Tua palavra venha, ó Deus, e a parte de nossas vidas, tire de nossas vidas, ó Deus, todo pecado, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos purifique por meio da Tua palavra, ó Pai, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude para que venhamos compreender, que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que venhamos sim, ó Deus, compreender a Tua palavra esta noite. Fala aos nossos corações, ministra, ó Deus, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu coloquei no boletim o tema Restaurando a Paixão Evangelística. Esse é um título de um sermão do reverendo Jeremias, que pregou no seminário há bastante tempo, e eu lembrei desse título. E eu escrevi o texto, mas eu coloquei o título que ele colocou nesse sermão que ele ministrou para nós seminaristas na época. Porque, irmãos, houve há 2 anos atrás um congresso de missões e evangelismo em Amsterdã, na Holanda, para líderes da igreja reformada em todo o mundo, e foi da Igreja Presbiteriana do Brasil alguns pastores representando a Igreja Reformada Brasileira. Qual a responsabilidade de alguns pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil representar a Igreja Reformada Brasileira? Dentre eles estava ali um professor do mestrado, Davi Charles, e disse ali na conversa dos bastidores, ele conversando com alguns líderes europeus e norte-americanos, e ele falando como ia a igreja no Brasil. Alguns deles viraram e falaram: olha, de fato Deus passou o bastão da liderança espiritual para vocês. De fato o Brasil assume a liderança espiritual de todo mundo. E naquele exato momento ele sentiu um peso muito grande sobre a vida dele, sobre a vida dele e sobre a igreja brasileira. Porque na realidade o mesmo caminho que a igreja sofreu na Europa, o mesmo caminho que a igreja percorreu na América do Norte, nós corremos um grande risco de correr. Nós corremos um grande risco de correr. Porque hoje, para quem conhece a Europa, já viajou pela Europa e pelos Estados Unidos, é visto que vários templos, várias igrejas, ou são
boates, ou são museus, ou viraram uma sinagoga, uma mesquita, principalmente na Europa. Vários templos de igreja reformada viraram mesquitas de muçulmanos. Eu lembro quando eu era criança, eu via muito na televisão, não sei se alguém de vocês lembram, dos conflitos que existiam na Holanda, em partes da Europa, entre protestantes e católicos, né? Existiam conflitos assim terríveis, né? De pessoas morrerem, né? E tudo mais. Quando eu coloquei esse restaurando a paixão evangelística, eu vejo que nós também estamos caminhando, talvez, não em largos passos, para uma apatia espiritual ou para uma frieza na fé. Quando eu lembro daquele comercial, até dá uma olhada no YouTube, né, daquela comercial, o efeito Nato Nobilis, né, eu sou você amanhã. Às vezes nós corremos um grande risco de ser a igreja da Europa e da América do Norte amanhã. Eu vejo assim que nós temos que tomar um cuidado extremo com os extremos. Porque nós vemos que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos houve dois extremos. Houve um extremo do secularismo e houve um extremo do legalismo. E todo extremo é uma apatia. Todo extremo é pecado. Porque o verdadeiro evangelho nos chama para ter uma vida equilibrada e uma vida centrada em Deus e em Sua palavra. E em Sua palavra. E a gente vê que hoje a igreja reformada na Europa é pouquíssimas pessoas. E a igreja reformada norte-americana é pouquíssimas pessoas. E aqui no Brasil a gente vê também dois extremos, em se tratando de igreja evangélica. Existe os extremistas, né, na sua teologia da prosperidade, de teologia da confissão positiva. Existem os extremistas na sua teologia cética, da teologia eu vou arranjar um nome certo aqui, da ortodoxia, neo-ortodoxia, que leva ao liberalismo. Então, teologia liberal, onde de fato você desconsidera muitas coisas. Não, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui é palavra de Deus, porque, como eu expliquei aqui várias vezes, de acordo com algumas cópias e manuscritos que foram, né, refeitos, né, pelos maçoretas ou textos antigos, bizantinos, e aí eles criticam as escrituras. Mas o fato é, ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente vive, ou a gente não vive a palavra de Deus. E quando eu falo que devemos restaurar aquilo que foi perdido, trazer de volta aquilo que foi perdido em nossas vidas, em nosso coração, é exatamente isso, a paixão pelas coisas de Deus. Talvez você pergunte, mas pastor, eu sou apaixonado pelas coisas de Deus. Eu venho à igreja todos os domingos. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um líder na igreja, eu ajudo. Mas será que a gente não vive essa vida de igreja apenas no automático? Apenas porque achamos que é conveniente? Apenas porque é o certo a se fazer? E fazemos porque temos que fazer e não mais fazemos por paixão ou por amor? Se torna uma vida religiosa, se torna uma religião farisaica. Era aquilo que os judeus ortodoxos da época de Jesus, mais voltado para farisaísmo, vivia. E a gente passa a vir para a igreja, passa a fazer as coisas da igreja, porque é a minha religião, é o que eu tenho que fazer. E aí, quando a gente para de olhar para Jesus, para de alimentar esse amor por Deus e por Cristo, a gente passa a olhar para
nós mesmos. Nós olhamos para o nosso coração. A gente começa a olhar para o que eu quero. Qual é a igreja que eu almejo? Qual é o tipo de louvor ideal para a igreja que eu almejo? Qual é o tipo de ministro de louvor ideal para a igreja que eu almejo? Qual é o tipo de presbítero ideal para a igreja que eu almejo? Qual é o tipo de diácono ideal para a igreja que eu almejo? Qual é o tipo de cristãos, de frequentadores, de membros ideais para a igreja que eu almejo? E aí a gente começa a ver defeitos. Começamos a olhar as pessoas e trazer à tona os seus defeitos. Porque na verdade nós já não estamos mais reunidos, não estamos mais vindo à igreja, estamos mais diante de Deus, com os olhos voltados para Deus, para adorar somente a Deus. E muitas vezes quando a gente nos pegamos, a gente fala, olha, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, domingo é dia de ir para a igreja, eu tenho que recarregar as minhas forças, recarregar as minhas energias para a semana. E a gente esquece que o culto é do Senhor, a gente esquece que a igreja é do Senhor, a gente esquece que a sua vida e a minha vida é do Senhor, e que tudo é para o Senhor, e que nós não somos senhores, nós somos servos. E o próprio Cristo, Ele falou, olha, eu vim para servir, e não para ser servido. E nós, como representantes do reino celestial na terra, nós como pequenos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós temos que saber que nós temos que vir aqui para servir, para amar como Jesus amou, de fato, como aquela música que canta-se no âmbito romanista, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Mas a gente muitas vezes esquecemos tudo isso e queremos andar segundo os nossos próprios preceitos, queremos viver segundo os nossos próprios conceitos, e queremos ser servidos sempre, queremos que as coisas concorram sempre para nos agradar, queremos que tudo concorra para trazer felicidade ao nosso coração, porque o que importa é eu, o que importa é a minha pessoa, o que importa é a minha satisfação. E esse texto ele nos traz 4 princípios fundamentais para uma vida que quer ter uma vida cristocêntrica, para irmãos que querem de fato viver uma vida cristocêntrica, uma vida voltada para Jesus. Para aquela pessoa que está cansada, fala, olha, eu não quero mais viver um cristianismo igual eu vivi esses anos para trás. Eu não quero mais ser um cristão como eu era. Eu quero de fato ser um servo. Eu quero de fato ser um filho. Eu quero de fato ser um amigo de Deus. Eu quero viver o verdadeiro cristianismo que a Bíblia tem para a minha vida. Que as coisas supérfluas ficam para trás, que as coisas artificiais ficam para trás, e que eu venho viver aquilo que Deus quer que eu venha viver. Porque só assim eu e você encontraremos satisfação em vir para a igreja, satisfação em louvar a Deus e satisfação em servir ao Senhor. Porque já não olho para mim, mas eu olho para Deus. Os meus olhos estão para Deus. Interessante que no verso 35 está assim: Jesus convida os seus discípulos e os seus seguidores a olhar o quê? Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Erguei os olhos e vede. Erguei os seus olhos e vede, os campos estão brancos. Nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Jesus nos convida a abrir os nossos olhos, erguer os nossos olhos e ver. E toda vez que eu olhava esse texto, que eu via essa questão do erguer, eu lembrava sempre de Salomão, em Eclesiastes.
sobre a vida sobre dois âmbitos, sobre a vida sobre duas perspectivas. Aquela pessoa que vive o mundo com os olhos apenas no mundo, e aquela pessoa que vive no mundo com os olhos voltados para Deus. E Jesus convida: erguei os vossos olhos e vede. Erguei os vossos olhos e vede. Pare de olhar para aquilo que você quer apenas olhar. Pare de ver aquilo que você apenas quer ver. Ergue os seus olhos e vê a minha obra da forma que ela tem que ser feita. Ergue os seus olhos e vê que os campos estão brancos. Ergue os seus olhos e vê que a sua família precisa que você veja. Ergue os seus olhos e vê o que a igreja precisa que você veja. Ergue os seus olhos e vê o que o mundo precisa que você vê. Olha, os campos estão prontos. Uma coisa que devemos ter real consciência é que sem Cristo nós não conseguimos ver. Cristo estava ali no meio dos discípulos, e Cristo conclamou os seus discípulos: olha, ergue os vossos olhos e vede. Sem Jesus você não vai conseguir ver. Sem Cristo, de fato, na sua vida, você não vai conseguir erguer os seus olhos. Sem uma vida cristocêntrica, sem uma vida voltada para Jesus, você não vai conseguir erguer os seus olhos. Porque se Jesus não estiver na sua vida, se Jesus de fato não for o centro da sua vida, você só vai olhar para você. Você só vai olhar para as coisas que você quer. Você só vai olhar para os seus desejos. Porque o mundo tem que girar em torno de você. E agora a gente olha para a realidade da igreja brasileira. E o que a gente mais vê são pessoas preocupadas consigo mesmas. São pessoas preocupadas com a sua prosperidade. São pessoas preocupadas com as suas bênçãos. São pessoas preocupadas com templos vultuosos. São pessoas preocupadas com o seu conforto. Eu falo uma realidade: nós só conseguiríamos servir a Deus se a gente olhar para Deus. Você só vai conseguir servir a Deus se você olhar para Deus. Porque a partir do momento que você tirar os olhos de Deus e colocar em mim, você não consegue mais. A partir do momento que você tirar os olhos de Deus e colocar em qualquer uma outra criação ou criatura na terra, você não consegue servir a Deus. Porque eu sou falho e você é falho. Somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. Você carece e eu também careço. Se você procurar defeitos em mim, você vai achar em muitos. Se você procurar defeito em qualquer outra pessoa, por mais santa que ela seja, você vai achar em muitos. Porque somos pessoas que estamos sendo trabalhados por Deus, para que venhamos chegar à estatura de varão perfeito, mas na glória que irá se revelar em minha vida e na sua vida no porvir. Então levante os seus olhos, irmãos. Levante os seus olhos, minha irmã. Levante os seus olhos, meus irmãos. Pare de olhar apenas para baixo. Pare de olhar apenas para aquilo que você quer para você. Pare de olhar para apenas aquilo que você idealiza para a sua vida. Eu quero é isso, eu penso é isso, eu espero é isso. E começa a olhar e falar: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer para a minha família? O que o Senhor quer, ó Deus, de fato, para a minha vida espiritual? Eu quero servir assim como o Senhor serviu. Porque nós só iremos encontrar satisfação em todas as coisas se de fato entendemos que os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Devemos parar de olhar para o que nos interessa. Devemos parar de olhar para o nosso coração.
Devemos parar de querer viver as nossas paixões e a nossa própria vontade. Devemos parar de viver para nós mesmos e voltar para Deus e agora. O tempo é hoje. Há tempo de salvar a sua vida. Há tempo de salvar a sua família. E há tempo de salvar a tua casa, os teus parentes, as pessoas que você ama. No momento que você parar de olhar para si mesmo, no momento que você parar de olhar para tirar os seus olhos para debaixo do sol, debaixo do céu, assim como fala em Eclesiastes, e começar a olhar para cima do céu, para Deus, você vai entender. A dimensão espiritual vai se abrir diante dos seus olhos e você vai compreender o verdadeiro sentido da sua vocação e do seu chamado de servir a Cristo e de servir a Deus. É isso que Jesus nos chama. Levante os seus olhos. Para de olhar para aquilo que você quer ver. Porque enquanto você estiver olhando para mim, enquanto você estiver olhando para qualquer um outro aqui debaixo desse céu, você sempre vai encontrar motivos para tristeza, você sempre vai encontrar motivos para decepção, você sempre vai encontrar motivos para ser insatisfeito com tudo e com todos. Mas a partir do momento que você para de olhar para baixo e levanta os seus olhos e olha para Deus, você começa a ver o mundo e a vida e as pessoas sobre outro âmbito, sobre outra perspectiva. Erguei os vossos olhos. Erguei e vede. Sai agora da cegueira. Sai agora, porque os campos estão brancos, a seara está branca. E você só vai conhecer verdadeiramente a necessidade do mundo, só vai conhecer verdadeiramente a necessidade do seu marido, a necessidade da sua esposa, a necessidade dos seus filhos, a necessidade dos seus familiares, se você erguer os seus olhos. Porque enquanto os seus olhos estiverem voltados para baixo, você só vai te enxergar. Você só vai enxergar a sua vaidade, você só vai enxergar a sua vontade, o seu querer. Aí você vai querer que a sua esposa te sirva, os seus filhos te sirvam, os seus irmãos te sirvam, a igreja te sirva. E não foi para isso que Deus te chamou, porque nem Cristo veio para ser servido, Ele veio para servir. E só iremos ganhar os nossos familiares para Jesus. Só iremos ganhar as pessoas que amamos e até aquelas que não conhecemos para Jesus, a partir do momento que a gente mude de atitude. Mudança de atitude, mudança de comportamento. Eu lembro uma certa história de Alexandre o Grande, quando ele ficou sabendo de um certo soldado que se acovardou no meio da batalha e escondeu numa caverna. E ele, quando ele ficou sabendo desse certo soldado, ele ficou furioso, ele ficou rubro de tanto ódio, de tanta raiva. E ele fez com que os generais passassem revista à tropa, e ele chegou perto daquele, viu que apontaram para ele aquele soldado que se acovardou. Só que quando ele olhou para aquele soldado, ele viu que era um rapaz jovem, e ele teve compaixão no coração, e ele chegou perto daquele soldado e falou: soldado, qual é o teu nome? E aquele soldado, meio trêmulo e com medo, falou: Senhor, meu nome é Alexandre. E naquele momento que ele ouviu o nome daquele soldado, ele se irou e pegou aquele soldado pelo colarinho, levantou: soldado, qual é o seu nome? É Alexandre, Senhor, é Alexandre. E ele jogou aquele soldado no chão e falou: qual é o seu nome? Alexandre. E ele falou: ou você muda o seu nome, ou você muda o seu comportamento. Porque ele não admitia alguém que se chamasse Alexandre, como ele era,
se acovardar em meio à batalha. Somos cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo, somos chamados e vocacionados para representar Cristo aqui na terra. Eu e você somos chamados e vocacionados para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Jesus Cristo. Mas será que o meu comportamento, o seu comportamento, tem de fato demonstrado Cristo em nossas vidas? Será que o nosso trato com as pessoas, no nosso trabalho, tem demonstrado Cristo? Será que a nossa vida em nosso lar, na nossa casa, tem demonstrado Cristo? Será que o nosso relacionamento com os nossos cônjuges, com a nossa esposa, tem demonstrado Cristo? Será que no meu relacionamento com você aqui na igreja, com os irmãos aqui na igreja, tem demonstrado Cristo? Somos cristãos. Somos cristãos. E fica esse desafio para mim e para você. Ou mudamos de nome, ou mudamos de comportamento. Porque aceitamos um Jesus vivo, reconhecemos um Jesus verdadeiro, que mudou a nossa vida, que nos resgatou, e que agora exige de mim, exige de você visão. Porque aqui é um imperativo: olhar e vede. Estou mandando você olhar e ver. É uma ordem. Ergue os vossos olhos. É só assim. Só assim conseguiríamos servir a Deus e servir o próximo, olhando somente para Deus. Olhando somente para Deus. A segunda característica que esse texto nos mostra está no verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A primeira coisa para evangelizar, a primeira coisa para a gente restaurar a paixão evangelística é ter visão. E a segunda coisa, a segunda característica para que a paixão evangelística venha ser restaurada em minha vida e em sua vida, é ter paixão. Jesus estava com fome. O contexto diz que ele tinha pregado para a mulher samaritana, e a mulher samaritana tinha a Samaria falar de Jesus para os seus. Jesus estava ali na expectativa daquele povo vir ao seu encontro, e agora os discípulos estavam preocupados: Senhor, tem comida, come. E Jesus vira: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus, a paixão de Jesus, era fazer a obra de Deus, era cumprir um propósito pelo qual ele foi chamado. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós, como Igreja de Teologia Reformada, nós temos uma doutrina e cremos, porque ela é bíblica, no sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio é para mim e é para você. Todo cristão, todo aquele que foi encontrado e salvo por Jesus, ele exerce e tem que exercer um sacerdócio. Você tem que orar pelo seu irmão, você tem que visitar o seu irmão, você tem que visitar o doente, você tem que visitar o preso, você tem que trabalhar, você tem que exercer o seu sacerdócio na sua casa, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. É preciso que haja paixão. Perdemos, de fato. A igreja na Europa perdeu o seu ardor por Deus, por Cristo. América do Norte. E a gente vê em larga escala, que muitas pessoas têm vivido um cristianismo que não é cristianismo, porque a sua paixão está em si próprio. A sua paixão, o seu amor está voltado para si mesmo, não mais para Deus. O culto a Deus virou um culto a si próprio, porque muitas vezes
nós vimos para o culto, vimos para a igreja, dizendo que vamos cultuar a Deus, e saímos da igreja criticando o culto. O culto hoje foi ruim, o louvor foi ruim, eu não gostei, esquecendo que o culto não é seu, o culto não é para você, o culto não é para mim, é para Deus. E quando nós entrarmos aqui dentro, temos que saber que devemos cultuar a Deus com todo o nosso louvor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E saber que na hora da palavra é Deus falando ao seu coração, é Deus te dando direcionamento, é Deus abrindo os seus olhos, é Deus te mostrando como você deve conduzir a tua casa, é Deus te mostrando como você deve conduzir a sua família, é Deus te mostrando como você deve conduzir a sua vida profissional. É Deus falando com você, porque a palavra de Deus está sendo exposta. E eu paro para perguntar, e fiz esse sermão lá no Rancho da Janina. Eu estava preparando esse sermão, passei essa semana lá, uma semana agradável, muito gostoso, tranquilo, ouvindo os canarinhos da terra cantar, naquelas árvores lá, e muitas vezes parava de escrever o sermão para ajoelhar e chorar na presença de Deus, porque vinha no meu coração: será que sou de fato apaixonado por Deus? Será que sou de fato apaixonado por Deus? Será que somos de fato apaixonados por Cristo? Será que somos apaixonados por tantas coisas da vida? Porque é tão fácil falar de uma viagem boa que fazemos, porque a viagem nos trouxe alegria, nos trouxe força. É tão fácil falar de um filme que mexeu, que nos emocionou. É tão fácil falar de um livro que mexeu com o nosso coração. É tão fácil falar de tantas coisas. E há quanto tempo deixamos de falar de Jesus? Deixamos de viver esse evangelho, porque já não mais me emociona, já não mais mexe com o meu coração. E aí somos envolvidos com tantas coisas lá fora, somos envolvidos com tantas coisas, falamos de tantas coisas, porque o que está no nosso coração não é mais Jesus. Não é mais Jesus. Trocamos a nossa paixão por Cristo por outras paixões. Por outras paixões. A minha paixão agora é a minha vida profissional. A minha paixão agora é os meus sonhos e os meus projetos que eu preciso alcançar. A minha paixão agora é as viagens que eu vou fazer. Conhecer todo o litoral brasileiro, depois quero conhecer Miami e aí vai. A minha paixão agora, o meu hobby agora é... Criamos paixões. Criamos paixões. E matamos a nossa verdadeira paixão, o nosso verdadeiro amor por Deus. Porque andamos num caminho totalmente inverso daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para a minha casa, para a sua casa, para a minha família e para a sua família. E depois queremos culpar a Deus pelas desgraças que acontecem no nosso lar, pelas desgraças que acontecem em nossa vida e em nossa família. O que falta para mim? O que falta para você? O que tem faltado para que a gente consiga de fato reavivar o nosso amor, a nossa paixão por Cristo? Nós já sabemos. Ele era Deus, Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Ele, em toda a sua majestade, em toda a sua formosura, em toda a sua realeza, desceu do seu trono, maravilhoso, se tornou como eu e como você, se tornou humano, para sentir a sua dor, para sentir o que você sente, para me salvar e para te salvar.
despojou de toda a sua glória, despojou de toda a sua majestade, despojou de toda a sua realeza, por amor a mim e por amor a você. E o quanto disso foi perdido na minha vida, e o quanto disso foi perdido na sua vida. Isso deixou de ser uma realidade impactante no meu coração e no seu coração para ser mera informação. Já não tem mais ardor, já não tem mais amor, já não tem mais paixão. E se não tem mais nada, não vai haver mais nada na sua vida, na sua casa e na sua fé, na sua religião que você fala que tem, porque você já não mais vive o Cristo que te salvou. Você sabe, mas não vive. Falta-nos paixão, a mesma paixão de Raquel, que orava a Deus: Senhor, dai-me filhos, porque senão eu morro. A mesma paixão de John Knox, grande reformador escocês, quando ele chorava e orava: Senhor, dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. A mesma paixão de David Brainerd, missionário no norte da Inglaterra, quando pregava para os índios nos locais remotos na Europa, ele saía sangue de seus pulmões, mas não parava de pregar para os índios. A missionária Roosevelt, em uma de suas declarações, falou que o que mais impressionava e o que mais incomodavam ela não eram os milhões de pessoas perdidas no mundo, mas a apatia dos cristãos em relação aos perdidos. Há perdido no seu lar, há perdido na sua família, há perdido na sua rua, há perdido no meio da sua parentela. Falta-nos paixão, falta-nos fervor, falta-nos entusiasmo. E a palavra entusiasmo você já sabe, vem do grego enteos, cheio de Deus. E quanto mais vazio de Deus estivermos, mais entusiasmo vai te faltar e mais entusiasmo vai me faltar. Falta você se encher de Deus. Terceira realidade que nos mostra, o texto está no verso 35 e 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu vos enviei para ceifar, e não semeastes o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Eu quero pegar aqui as palavras de Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes reformadores da Inglaterra. Aqui há 3 verdades. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que a evangelização é uma tarefa imperativa. Ide e fazei discípulos. É uma ordem dada à igreja, é uma ordem dada a mim e a você. Deus nos deu essa ordem. Deus deu uma ordem e tudo se criou. Deus deu uma ordem e um anjo foi para a porta do Éden com a espada desembanhada. Deus deu uma ordem e aconteceu um dilúvio. Deus deu uma ordem e o mar se abriu. Deus deu uma ordem e o mar se fechou. Deus deu uma ordem e maná caiu dos céus. Deus deu uma ordem e cordoniza veio do céu. Deus deu uma ordem e uma mula falou. E Deus deu uma ordem a mim e a você. Deus deu uma ordem à igreja e desobedecemos. Somos desobedientes a Deus. Somos desobedientes a essa ordem de Deus. E a segunda verdade que vemos aqui também é que a evangelização é uma tarefa intransferível. Ela não pode ser transferida. Ela foi dada a mim e foi dada a você. Ou a igreja realiza a obra, ou ela não será feita. A igreja é um instrumento de Deus para evangelizar o mundo perdido.
Eu e você somos instrumentos de Deus para evangelizar o mundo perdido. Deus não me chamou e não te chamou para a obesidade espiritual, apenas alimentando e engordando espiritualmente. Pois aquele que muito recebe, muito será cobrado. Seremos cobrados. Você vai ser cobrado. Você tem falado de Jesus? Você tem falado desse grande amor que te impulsiona, essa grande paixão que é Jesus na sua vida? Terceira verdade que esse texto também nos traz: a evangelização é uma tarefa inadiável. O tempo de Deus é agora. Se não levarmos a palavra de Deus a essa geração, perderemos essa geração. E Jesus falou: olha, deixa a comida para depois. O que me importa é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade de Deus. Deixa as minhas vaidades, deixa as minhas vontades. Porque se você não fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E não se incomode com quem está fazendo, porque você não está fazendo e outras pessoas estão fazendo. Eu li um livro, depois que assisti aquele filme Terra Selvagem, sobre um missionário que contou uma história de uma mãe desesperada quando ele chegou numa tribo indígena. Veio e falou: olha, por que você não chegou mais tempo aqui? Por que você não veio mais tempo? E contou a história dela. E o missionário entendeu: olha, meu filho é filho do cacique. Ele sempre foi planejado e separado para ser o cacique daqui. Colocamos toda a expectativa nossa nele. A tribo colocou toda a expectativa. Com seus 14 anos, ele foi acometido de uma doença. Em toda a pagelância, toda a curanderia, tudo aquilo que tínhamos de recurso na tribo para salvar a vida dele, não adiantou, ele morreu. E antes dele morrer, ele deitava no meu colo e falou: mãe, se eu morrer, o que será de mim? E ela chorava e falava: meu filho, eu não sei. Eu não sei. E toda hora, até a hora de morrer, ela: mãe, se eu morrer, o que será de mim? E ela: meu filho, eu não sei. Por isso que quando aquele missionário chegou falando de Jesus e da salvação e da vida após a morte, aquela mãe se desesperou: por que você não chegou mais tempo? Por que você não chegou mais tempo? Lembro-me também de um certo irmão que estava afastado da igreja, foi o professor que contou essa história para nós no seminário, e a esposa ligou para ele, e ele estava do outro lado de Goiânia, e eles moravam no outro lado de Goiânia. Em pleno horário de pico, a esposa falou: olha, meu esposo está morrendo, e ele disse que quer conversar contigo. Ele precisa conversar com o senhor, pastor. E aquele momento ali, ele ainda tinha que buscar o filho na escola. Ele ligou para a esposa, falar com a cunhada para buscar, e ele até chegar lá no trânsito, quando ele chegou lá, ele já tinha falecido. E ele falou: olha, eu tive várias oportunidades de visitá-lo enquanto ele estava doente, e não fui. Fiquei profundamente entristecido, porque sabia que aquele irmão queria reconciliar. Mas eu sei que Deus deve ter usado outra maneira. Deus quer te usar. Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar na sua família. Deus quer te usar no meio da tua parentela, da tua vizinhança. Não fique postergando aquilo que Deus quer te usar agora. Deus te deu um ministério. Deus te deu uma liderança. Deus te deu uma família. Deus te deu amigos. Deus te deu um trabalho.
Deus colocou pessoas em sua volta. E Deus também te dará a oportunidade certa, na hora certa, de falar desse grande amor de Jesus que mudou a sua vida. Que mudou a sua vida. E assim como mudou a minha vida também. E a quarta, última verdade que encontramos nesse texto está no verso 35. A gente pode ver que toda a ênfase do texto está no verso 35. Porque tanto nos textos maçoréticos antigos, quanto do texto mais bizantino mais antigo, a ênfase também no original está sobre o texto do verso 35. Olha os campos, já estão prontos a colheita. Olha os campos, já estão prontos. Porque evangelismo também requer de mim e de você investimento. Requer visão, requer paixão, requer compromisso, mas também requer investimento. Como todos sabem, eu passei alguns dias das minhas férias lá em Minas e fui nas lavouras de café dos tios da casa. Passamos no Natal num lugar que tinha as lavouras, visitei outro lugar que tinha as lavouras, e sempre eu escuto a conversa dos tios lá dela falando: olha, quando chega o momento de que o café está maduro, né, a gente tem que correr rápido, trazer gente de tudo quanto é lado, a cidade enche, tem que levar o povo para transporte, para colher. A cidade toda se mobiliza para a colheita do café. Tem todo um investimento para a colheita do café. E se o café não for colhido no tempo certo, toda a colheita se perde. Toda a colheita se perde. Porque há um processo, tanto antes da colheita, durante a colheita e depois da colheita. Por isso que toda fazenda lá tem um lugar, um terreno, um quintalzão, descampado, limpo, para secar o café. Eu até tirei foto e mostrei para alguns irmãos. Não fez algum desses quintais lá. Para evangelizar exige visão. Para evangelizar exige paixão e compromisso, mas também existe investimento. Investimento do seu tempo, investimento do seu dinheiro. Exige investimento em preparar você. Eu estou elaborando alguns panfletos evangelísticos para nós usarmos na quarta igreja. Quero ver se essa semana eu vou estar lá em Caldas Novas, mas eu vou estar elaborando esses panfletos para a gente ter a oportunidade de evangelizar alguém que num momento precisa de um auxílio. Se você, eu não sei o que falar, eu não sei o que pregar, mas você tem um panfleto que vai falar do amor de Jesus, entrega ali e fala: Jesus te ama. Ide, é para mim e é para você. Você tem que fazer o que tem que ser feito, assim como eu tenho que fazer. Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte, igreja. Pare de perder tempo com as divergências. Pare de perder tempo com críticas. Pare de perder tempo olhando para o homem. Pare de perder tempo olhando para debaixo do céu. Comece a olhar agora para Deus. As searas estão brancas. Levante os seus olhos e vede. A minha família precisa, a sua família precisa, a sua esposa precisa, o seu esposo precisa, os seus filhos precisam, as pessoas que convivem com você precisam sentir esse amor de Jesus através do teu testemunho, através da sua palavra. Devemos parar de ser apenas meros espectadores para arregaçar as nossas mangas e trabalhar em prol do reino de Deus. Porque a vida só vai fazer sentido para mim e para você a partir do momento que nós entendemos que temos que fazer para Deus. Temos que servir a Deus e servir o próximo. Eu e você só vamos encontrar satisfação nesse mundo, satisfação nessa terra, se entendermos isso. Eu e você fomos salvos para levar essa salvação. Nós devemos olhar e falar: eu quero ter uma vida com propósitos. Eu quero dar propósito para a minha vida. Eu quero dar propósito para a minha família. Eu quero dar propósito para a minha profissão.
Eu quero sair da mediocridade. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Que tipo de compromisso você tem demonstrado com Deus? O que você tem feito além de ver aquilo que você quer ver, de sentir aquilo que você quer sentir, de fazer aquilo que você quer fazer? O que você tem feito? Será que nós temos feito para que os outros vejam? Será que eu tenho feito para que outros me elogiem e vejam o que eu estou fazendo? Ou será que eu tenho feito olhando para o consumador da minha fé, para Cristo Jesus? A obra está aí. Pessoas precisando ser visitadas, pessoas precisando receber um telefonema seu, pessoas precisando ver que você se importa com elas, pessoas precisando de fato de uma atenção sua. O chamado não é somente meu, o chamado é seu. E eu e você não fomos chamados apenas para ser meros espectadores sentados num banco de igreja. O que temos feito? Que tipo de compromisso temos demonstrado? Nesse mesmo congresso em Amsterdã, teve uma reunião com jovens presbiterianos. E um pastor idoso, meio doente, pregou a palavra falando das dificuldades da Índia, falando da pluralidade religiosa, mística e de sincretismo da Índia, do paganismo miscigenado naquela região. E ao final do seu sermão ele falou: olha, eu desafio você, jovem, a ser um missionário na Índia. Fique de pé, levanta sua mão, você que quer ser um missionário na Índia. Naquele momento ninguém levantou, nenhum jovem. Tinha mais de 280 jovens naquele plenário. Naquele momento ele teve uma baixa de pressão e desmaiou. E logo as pessoas veio socorrê-lo e queria tirá-lo do púlpito. Ele falou: não me tire do púlpito, eu vou terminar. Levantou, encostando no púlpito: eu sou um pastor de 72 anos, estou doente, mas agora eu me disponho a ir para a Índia. Nem que for para morrer à beira do Ganges, por amor aos indianos, mas eu irei. E aqueles jovens, impactados por tudo aquilo que tinha acontecido naquele momento, muitos levantaram e se colocaram à disposição para ser missionário na Índia. Eu queria terminar esse sermão lendo a conclusão do sermão de John Haggai, que ele fez no dia 15 de novembro de 1981 em Singapura. E ele terminou o sermão dele com um desafio para a obra missionária e evangelística. E ele terminou o sermão dele assim: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nós evangelizaremos no púlpito, nós evangelizaremos na imprensa, nós evangelizaremos por meios eletrônicos, nós evangelizaremos no palco, nós evangelizaremos no templo, nós evangelizaremos a tempo e fora de tempo, em liberdade ou em prisão, com saúde ou com doença, no trabalho ou no lazer, nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós evangelizaremos e diremos para o mundo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome, que Jesus é a água viva, que quem beber jamais terá sede, que Jesus é a luz que nos tira das trevas, que Jesus é a verdadeira paz que nos tira da angústia, é a plenitude para o nosso vazio e a salvação para o nosso pecado. Nós evangelizaremos a nossa família, a nossa parentela, nossos vizinhos, nossa cidade e, se possível for, até os confins da terra. E o desafio é, meu irmão, amada igreja, para mim e para você, que Deus nos ajude a ter atitude em nome de Jesus. E a partir desta noite, podemos olhar para as nossas famílias, olhar para os nossos parentes, vizinhos e amigos, para que eles possam viver e vir aos pés de Cristo. Esse ano o nosso lema, do nosso tema da igreja vai mudar.
Em vez de ser uma família para você, vai ser uma igreja para a sua família. Que aqui esse ano, ou em outras igrejas, esteja repleto de pessoas que você ama, sentado nesses bancos, ou em bancos de outras igrejas, servindo a Jesus por amor. Por amor. Que esse seja o seu compromisso nesse ano de 2014 e daqui para sempre. Que hoje seja um ponto de partida para uma vida diferente na sua vida. Fica esse desafio para mim e para você. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Deus, a Tua palavra nos chama à mudança de atitude. A Tua palavra nos conclama que é tempo de mudança, é tempo de atitude, é tempo de dar resposta a esse mundo mau, é tempo de levantar e erguer as nossas cabeças e ver os campos que estão brancos, ó Deus. Essa noite, ó Deus, nos é dado um desafio de mudar a nossa vida, um desafio de mudar a nossa perspectiva de vida, um desafio de mudar a nossa religiosidade, de viver uma fé diferente daquela que temos vivido. Que nós venhamos, ó Deus, pedir para que o Senhor venha mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, restaura a paixão em nosso coração, nos dê visão, nos dê compromisso, nos dê desprendimento financeiro para investir na sua obra. Oh Senhor Deus, muda a nossa vida para que a nossa família seja mudada, para que o nosso esposo seja mudado, que a nossa esposa seja mudada, que os nossos filhos venham mudar. Eu tenho que ser mudado, ó Deus. Eu preciso ser mudado. Coloque, ó Deus, um coração disposto a te servir, um coração que ame, um coração que sofre e chora pelos perdidos. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor nos deu liderança, o Senhor nos deu um ministério, e agora é a hora de fazer, é a hora de romper, ó Deus, e restaurar aquilo que foi deixado para trás e foi perdido há muito tempo atrás. Que nós venhamos agora fazer um compromisso contigo, um compromisso de parar de olhar para baixo, de parar de olhar para o homem, de parar de olhar para aquilo que incomoda as nossas vistas, aquilo que incomoda o coração, e olhar somente para Ti. Olhar somente para Ti, não esperar nada do homem, ó Deus, mas vir para servir e não ser servido. Saber que não importa o que eu quero para o meu coração, mas o que o Senhor tem para a minha vida, tem para as nossas vidas, tem para a vida da Quarta Igreja Presbiteriana, tem para cada um de nós. Entregue agora a sua vida totalmente para Deus. Coloque agora o teu coração totalmente nas mãos de Deus. Fala: Deus, mude a minha visão, Deus, me dê compromisso, Deus, me dê paixão, ardor no meu coração pela Tua obra. Deus, se eu não tenho condição financeira de dizimar, de ofertar, de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, de ajudar a igreja no que for preciso, que eu dê o meu tempo, que eu dê o meu trabalho, porque eu sei que, sendo fiel ao Senhor, no mínimo, sobre muito o Senhor vai me colocar. Mas não por causa do meu coração e da minha vaidade, porque eu quero, mas por causa da Tua fidelidade. Me ajude, ó Deus, a ser fiel no pouco. Me ajude, ó Deus, a ser fiel naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Falar do Teu amor, falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Falar, ó Deus, através do meu testemunho, principalmente através do meu testemunho, do testemunho de cada um de nós, e por meio das palavras, ó Deus, por meio das palavras. Te pedimos, ó Deus, restaura o que foi perdido no passado, reaviva dentro de nós essa chama, esse amor e esse ardor pela Tua obra, que venhamos reviver, ó Deus, esse grande amor que muitos viveram e que morreram por este Cristo.
Te peço e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome